É Babel. Essa tentativa de transpor um limite. Né? Transpor um limite. Sempre estamos desejando, né? E colocamos tijolo sobre tijolo e somos capazes de atingir aquele umbral, aquele limiar que podemos atravessar, aqueles limites que podemos transpor. Fiz um andar, posso fazer um segundo, e posso fazer um terceiro. Esse é um instinto, até as crianças estão naquela dinâmica, né? Elas estão constantemente se desafiando, querendo transpor limites, né? Conseguiu pular 1 metro, ou conseguiu pular de uma altura de 50 centímetros, a criança vai pular imediatamente de 1 metro, né? Até se arriscar, né? Até que a mãe diga: menino, desce daí, né? É perigoso, você vai se matar. Você joga, né? E cada vez mais, né? Até o limite é aquele não da mãe ou do pai, né? Desce, não mais, né? Desce, não mais. Então se trata um pouco, chega um momento que vamos naquele itinerário e sentimos que é preciso, às vezes, cercear os caprichos para poder viver os desejos. Seria a dinâmica, né? Precisamos, de alguma maneira, e aqui vou explicar a diferença, né? Cercear os caprichos, cercear, decapitar, tirar cortar aqueles caprichos, né? Aquelas vontades superficiais, para poder viver os desejos profundos. Isto é, saber dizer não é aprender a se relacionar bem com as fronteiras e os limites. Quando sabemos dizer não, quando aprendemos a dizer não, é sabermos nos relacionar bem com fronteiras, com limites e com confins, né? É o sentido da proporção, é o sentido do equilíbrio que se torna presente em nossas vidas, né? Como uma necessidade, né? Um não oportuno pode ser semente de muitos sim sadios e muitos valores superiores, né? Quando chega em nossas vidas um não sadio, poderia provocar provavelmente muitos sim sadios, né? Isso acontece na educação com frequência, né? Quando um não é bem oportuno, um não dito para o filho ou a filha num momento oportuno, né? Num momento oportuno, não é um não constante, mas um não oportuno, né? Isso pode abrir outras possibilidades, né? Um não oportuno certamente pode ser semente de muitos sim sadios, né? Que abram a valores superiores, né? Porque, do contrário, vejam, um sim constante, permanente, sim, 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 seria simplesmente uma fraude para nossos filhos, para a nossa própria existência, né? Seria uma fraude, porque não podemos entrar nessa dinâmica, né? Então, tem uma frase de Montesquieu que diz que a grandeza do homem está em saber reconhecer sua própria pequenez. A grandeza do homem está em saber reconhecer sua própria pequenez. Montesquieu. Se é verdade isso, parece ser que esse ímpeto, essa tenacidade de sempre procurar transpor limites e limiares deve ser
como equilibrada com a consciência de nossa pequenez, né? Com a consciência daquilo que nos constitui ao mesmo tempo. Tem essa ideia constante do outro lado, do avesso, né? Somos gigantes, mas ao mesmo tempo somos pequenos. A consciência de nossa pequenez, né? Então aí parece ser que se joga a grandeza de nossa vida, de nossa existência, né? A grandeza do homem está em saber reconhecer sua própria pequenez. Mas isso não tem nada a ver, vejam bem, isso não tem nada a ver com o fato de viver simplesmente esmagado pela nossa pequenez. A consciência da pequenez, da limitação, da vulnerabilidade, não significa viver esmagado pelo peso de nossa pequenez. Isso não significa viver esmagado, né, pelo peso de nossa indignidade. Não. Isso seria o caminho dos estoicos, né? Esse seria um caminho escolhido pelos estoicos, né, que não queriam viver desejos, simplesmente. Evitavam os desejos. Né? O ideal dos estoicos era viver sem desejos. Esse não é o ideal do cristão. Aquele desejo dos estoicos é precisamente o ideal da conhecida apatheia, né? Essa doutrina que nega a possibilidade de sermos afetados. A apatheia é poder viver sem ser dominados pelas paixões. Viver a apatheia é não sermos atingidos pelos desejos, pelas paixões. Mas essa é a vida dos cristãos. Parece ser que vai por outro lado. Certamente, o espírito de nossa fé cristã, nos leva por outros lugares. Somos convidados precisamente a viver de desejos, viver pelos desejos profundos, né? Não ando atrás de grandezas, nem de maravilhas que me ultrapassam, não. Fiz calar e repousar meus desejos, nos diz o Salmo 131, versículo 1 e 2. Salmo 131, 1, 2. Não ando atrás de grandezas, nem de maravilhas que me ultrapassam, não. Fiz calar e repousar meus desejos. Mas parece ser que esse salmo justamente está pedindo a gente dominar os desejos. Mas isso seria como uma interpretação pouco correta dentro do conjunto de nossa fé cristã. Porque Deus é que nos exige, nos convida a viver sempre mais, a viver sempre mais intensamente, a viver sempre muito mais, né? De fato, na profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, aparece aquela frase fundamental para mim. Provai-me, diz Deus, né? Provai-me com isto, disse Yahvé dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Deus quer nos dar mais, quer dar-nos uma bênção em abundância. Isso está no sentido de Ele nos pede viver ao máximo. Essa tensão com o mais, né? Sempre a mais, sempre avançar e abrir nossa vida, nossa existência, né? E provavelmente aí a gente vai compreender o que seria
poder viver de desejos autênticos, viver de paixões fundamentais, mas sem cair nos desvios que poderiam nos levar a outros lugares que não são próprios de nossa existência humana. É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor, o zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. A sua vida, o meu caminho, nosso amor, você a linha e eu o linho, nosso amor, nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. Inquilinos do tempo. A resposta a uma pergunta gera em nós novas perguntas. Alcançar um horizonte mostra-nos novos horizontes. Cada passo dentro de nós abre-nos novas encruzilhadas. Um compromisso na história solidariza-nos com outros desafios. Se é importante chegar, é para partir de novo. Se nos satisfaz saber, é para buscar o que não sabemos. Se nos alegramos com o que somos, é para sair rumo àquilo que não somos. O mesmo pão que nos sacia hoje, permite-nos sentir fome amanhã. Somos uma pergunta com respostas parciais, mas só Deus é a resposta. Somos felizes com os amores humanos, mas só quando tem o brilho do absoluto. Somos inquilinos do tempo e do espaço, mas somos filhos do infinito. Então, nessa caminhada de reconhecimento que somos inquilinos do tempo, e às vezes o aluguel
fica um pouco caro, né? Esse é o problema. E tem que ser isso, porque no final eu vou retomar essa ideia, mas o preço desta travessia, desta viagem, é um preço alto, mas vale a pena pagar. E essa resposta a uma pergunta, claro, certamente gera em nós, como disse o Benjamin, em nós novas perguntas, né? E alcançar o horizonte nos mostra novos horizontes. Então, quando chegamos ao limite, quando chegamos aos confins, abre-se para nós outro horizonte, outro limite. Então é algo que não sei, faz parte do nosso, né? Um compromisso na história. Solidariza-nos com outros desafios. É um pouco algo fundamental, não? Se é importante chegar, é para partir de novo, né? Curioso aquilo, né? Chegamos e outra vez estamos preparando as malas, né? Um pouco aquele itinerante, né? Que chega um dia, no dia seguinte tem que recomeçar e tem que continuar. Se nos satisfaz saber, é para buscar o que não sabemos. Se nos alegramos com o que somos, é para sair rumo àquilo que não somos. É como essa tensão constante. O mesmo pão que nos sacia hoje permite nos sentir fome amanhã. É curioso, aquilo que é o alimento hoje é o que vai abrir possibilidades para sentir fome outro dia, né? Então, o alimento é para hoje. Não podemos comer para o mês todo, né? Estaria o perigo. E algo tão simples, veja, não são coisas tão básicas, mas que tem a ver com aquilo que somos. O alimento é para cada dia. Faz parte da pedagogia de nosso trânsito cristão, né? O pão é para hoje. E porque comemos o pão hoje, podemos sentir fome amanhã. Somos uma pergunta com respostas parciais, mas só Deus é a resposta. Quando chegamos a um ponto, ou chegamos a um limiar e ele é atravessado, curiosamente se abre sempre outra possibilidade, outra pergunta. E Deus sempre aparece como resposta para a nossa busca, né? Mas curiosamente também essa dinâmica é a aproximação do mistério, né? O mistério vai se mostrando cada vez mais, se abre para nós, mas ao mesmo tempo nunca alcançamos, né? São como aquelas linhas que na figura da geometria chama-se de linhas assintóticas, né? Asintóticas, duas linhas paralelas, mas que sempre estão se aproximando uma da outra, mas nunca chegam a se tocar, né? Mas sempre se aproximam mais e mais. É o asintótico, né? São linhas asintóticas, é a relação com o mistério, com Deus. E se somos inquilinos do tempo, é nessa consciência, né? Que nos aproximamos, mas nunca terminamos de chegar. Sempre podemos continuar. Somos felizes com os amores humanos, mas só quando tem brilho de absoluto, né? Isso é bonito, porque sem amores humanos não podemos realizar nossa travessia, claro, de nossa humanidade, aquela travessia que é fundamental, né? Sentindo o avesso
de nossa trama, de nossa vida, de nossa existência, né? Somos inquilinos do tempo e do espaço, mas tem uma condição fundamental, né? Somos filhos do infinito, somos filhos de Deus, somos filhos daquele que nos dá a vida e por isso podemos continuar. Nesse sentido, eu gostaria de continuar com a leitura. Eu vou pedir que alguém me colabore fazendo a leitura de uma parábola que vocês conhecem muito bem. Trata-se de ouvi-la e depois eu vou sublinhar algumas coisas, mais nada. Alguém poderia ler? Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então entregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém as dava. E caindo em si disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cavado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Eu escolhi esta parábola tão conhecida de todos nós porque pode nos ajudar a compreender algo fundamental. Uma distinção entre desejar e apetecer. Uma distinção entre os desejos e os apetites. Nessa caminhada que é a nossa. Distinção entre desejar e apetecer. Veja, aqui o filho pródigo, aquele filho que vai embora,
ele tem apetites. Tem apetites que podem se resumir no prazer, né? Enquanto que o pai, ele desejava viver bem com seus filhos. Esse é o desejo do pai, viver bem com seus filhos. O filho mais novo apenas apetecia, o prazer, né? Apetecia. E o filho mais velho também apetecia, né? Mas o filho mais velho não apetecia tanto prazer, mas o dinheiro, a riqueza, o poder, o possuir. E aí se estabelece uma diferença fundamental. O pai deseja, os filhos apetecem apenas. O filho vai embora e o pai vai sempre esperar a volta do filho e sai constantemente, é o que nos diz a parábola, né? Ele sai constantemente a olhar se o filho volta, né? Vai para o caminho, está na esperança e olha se ele aparece. Isso é algo constante, cotidiano. É o desejo do pai que os filhos vivam bem, que os filhos voltem. É o desejo profundo do pai. E por isso que ele sai e olha se o filho está a voltar. Mas ele não volta e não volta, né? Até o momento em que o filho mais novo, aquele que saiu, que foi embora, vai tocar o fundo da humanidade, onde ela começa a desaparecer. Vai tocar aquele fundo onde se encontra junto com os porcos. Ainda mais está num nível mais baixo do que os porcos, porque ele está servindo aos porcos. É servidor dos porcos. Esse é o fundo, tocar fundo, mais baixo do mais baixo, né? Como imagem. E naquele lugar, dessa descida até os infernos, né? Essa descida profunda, é aí que na solidão profunda o filho mais novo vai começar a mudar. Algo vai acontecer. Lá no fundo de tudo. O filho, naquele instante da solidão, quando ele se sente sozinho, o filho vai operar uma passagem, vai fazer uma passagem. Ele vai passar do apetecer ao desejar, naquele fundo da solidão. Quando desce até o nível dos porcos, a partir desse fundo, daquele fundo áspero, daquele fundo difícil, ele vai ressurgir. Ele vai ressurgir pelo desejo. Por quê? Porque ele começa a desejar voltar para o Pai. Aparece do apetecer, começa a desejar. E o que deseja? Ele deseja a presença do Pai. Estar na presença do Pai. Esse é o desejo dele. Os trabalhadores do meu Pai, eles têm de que comer. O pai dele é enxergado a partir daquele fundo escuro, é enxergado como aquele que é próximo dos últimos, dos jornaleiros que trabalham com ele, né? O pai não é enxergado como o possuidor, ou aquele que possui os bens, aquele que tem o dinheiro, mas simplesmente ele é enxergado a partir daquele fundo áspero, é enxergado como aquele que é próximo dos jornaleiros que trabalham com ele. Essa é a ideia do filho, lá no fundo, né? E ele vai voltar. Esse é o motor
primeiro, para ele voltar, ele começa a desejar estar na presença do Pai, né? O desejo se transforma. Ele volta. Né? De outra parte, o filho mais velho, aparentemente está no lado do tecido mais correto e mais bonito, né? Porque ele está junto com o pai na casa, trabalha, etc. Ele